1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 20 ao 28. Isso, 1 Coríntios. Do 20 ao 28. 1 Coríntios 15, do 20 ao 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Meus irmãos, Cristo ressuscitou, logo todos os mortos vão ressuscitar. Este é o ensino do capítulo 15. Você deve ler com bastante atenção em casa para ajudá-los a compreender melhor esta verdade. E eu destaco aqui os versículos 20 a 28, falando de colunas da ressurreição dos mortos, verdades que eu preciso ter no coração para me ajudar na minha caminhada cristã. Vamos então aprender essas colunas da ressurreição dos mortos. Eu não estou podendo projetar aí, Júlia, tire. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu gostaria de enfatizar que a ressurreição dos mortos é precedida pela ressurreição de Cristo. Observe aí no versículo 20, leamos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, primeiro é Cristo, depois os mortos, depois nós seremos ressuscitados. Essa é a ordem ensinada na palavra de Deus. Podemos ter a certeza de que também iremos ressuscitar, pois Cristo ressuscitou. Ele é o sinal. No Antigo Testamento tinha muito desses sinais. O profeta anunciava uma mensagem e dava um sinal, que aquela profecia iria se cumprir. Qual é o sinal da palavra de Deus que os mortos vão ressuscitar? Cristo, que ressuscitou dos mortos. Ele é a prova de que a promessa da ressurreição dos mortos se cumprirá no momento certo, no dia estabelecido pelo próprio Deus. Para dissipar o medo da morte, precisamos nos voltar para a ressurreição de Cristo. Se porventura nós temos medo de morrer, precisamos olhar para Jesus. Precisamos pensar na ressurreição de Jesus.
como diz o profeta Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A ressurreição de Jesus é diferente das ressurreições que encontramos no Antigo Testamento, em algumas partes também do Novo Testamento. Porque as ressurreições operadas por Eliseu, Elias, o próprio Cristo, Pedro, essas pessoas voltaram à vida e tornaram a morrer. Então, não é esse tipo de ressurreição que a ressurreição dos mortos está enfatizando. É uma ressurreição para não mais morrer. As pessoas que foram ressuscitadas voltaram a morrer depois. Lázaro. No entanto, Jesus recebeu um corpo glorioso, o que significa que ele não pode mais morrer, e assim será conosco quando Cristo nos ressuscitar também. Ele tornou a vida para não mais morrer. Ele está agora à direita do Pai Todo-Poderoso. Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses diz: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, esse corpo que está sujeito à decadência, e que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, a ressurreição dos mortos será uma ressurreição para não mais morrer. Abandonar, então, o Evangelho de Deus significa abrir mão da bênção do corpo glorioso que o Senhor prometeu àqueles que perseveram até o fim. Qual é a promessa do Senhor para nós? Se nós continuarmos crendo, continuarmos no Evangelho, Ele nos dará um corpo imortal. Mas é preciso ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se não acreditarmos que as palavras de Deus são verdadeiras, ficaremos sem acesso ao corpo imortal. Vamos continuar acreditando para sermos agraciados com a vida eterna. É importante deixarmos a incredulidade do lado e confiarmos no Senhor. Assim poderemos receber o corpo incorruptível na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Hebreus nos diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se abandonar, nele não tem prazer a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da vida. É a fé. Paulo fala